São 10h25, eu vou falar só alguns minutinhos, até 2h25. Estão todos bem confortáveis, aí na medida do possível. Mais uma vez, que Deus abençoe todos os senhores e as senhoras, os que estão vindo pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, né? Os senhores que estão aqui pela primeira vez, os senhores se deparam com essa pequena falta de organização, mas é o melhor que a gente consegue, viu? E essa santa bagunça é que tem nos envolvido, que tem nos tornado cada vez mais um grupo cada vez mais coeso e tem fortalecido as nossas esperanças. Quando a gente vem na casa de oração, a gente vem em busca de esperança. As meninas que me antecederam, elas falaram sobre o livro A Caminho da Luz e falaram dos povos que vieram de outros planetas, que vieram aqui para nos auxiliar e que trouxeram as luzes dos seus conhecimentos, trouxeram a escrita, trouxeram a roda, trouxeram a agricultura, trouxeram a forma de nós criarmos os animais, né, para nós domarmos os animais, domesticarmos os animais e melhorar as nossas vidas, né? E depois, numa segunda e numa terceira leva, vieram aqueles que nos trouxeram a tecnologia, a industrialização, enfim, queridos de Deus, nós somos agraciados o tempo todo. E para resumir bem isso, para ser mais coloquial, né, para todo mundo entender, basicamente, eles vieram nos ensinar a ter mais ou desenvolver mais as nossas virtudes, para nós nos tornarmos pessoas melhores. Elas falaram basicamente disso, que a gente precisa ter um número maior de virtudes, porque na medida em que nós aumentamos as nossas virtudes, nós consequentemente diminuímos as nossas falácias, as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Um cardeal católico chamado François Nicolas Madeleine, ele foi cardeal em Morlot. Morlot é uma comuna lá da França. E ele, no Evangelho, ele se manifesta falando justamente sobre as virtudes. Eu vou ler, o texto é pequeno, e depois vamos fazer algumas considerações, vamos refletir um pouco a respeito do que o cardeal Morlot falou sobre as virtudes. Diz ele, olha, e lembrando, ele manifestou-se em 1863, e diz François: a virtude no seu grau mais elevado abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio e principalmente modesto. Aos que estão aqui, os senhores que estão sentados mais tempo, se os senhores perceberam, quando o Fernando estava fazendo a abertura, eu passei na frente dele e fiz uma graça, né? Pois é, aquilo é só uma demonstração da falta de modéstia. Às vezes a gente quer se aparecer mais. Nós queremos ter a nossa figura exaltada. Nós queremos nos destacar dos demais. O que nos falta é modéstia. O que nos falta é um pouco mais de temência nas coisas que realmente são importantes para nós. Continua o François: sobra-nos o vício que é o mais oposto. O que nós temos de sobra? O orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos que adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. Lembrando São Vicente de Paulo, ele era virtuoso. O digno da cura de Ars era conhecido de Deus. Todos esses homens de bem que a história nos deixou de legado, nós temos um número muito grande de pacifistas, de pessoas que deixaram exemplos que nós deveríamos seguir. Quando a gente fala em modéstia, trazendo mais para a realidade brasileira, nós brasileiros, nós temos um número até bem expressivo de pessoas que conviveram conosco, que não estão mais, e outros tantos que estão ainda entre nós, que são pessoas modestas. Nós deveríamos perceber mais, reparar mais, imitar essas pessoas que são modestas. E os modestos a gente precisa descobrir, justamente porque eles se escondem no anonimato. Eles não chamam para si a atenção.
geralmente quem chama para si a atenção está muito longe de ser modesto. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos, deixavam-se levar pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem, com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmo. É o famoso altruísmo, é a gente oferecer o que nós temos de melhor, parafraseando as meninas. É o que nós oferecemos, o que nós temos de melhor, sem esperar qualquer reconhecimento. É nós ajudarmos sem esperar aplauso, sem esperar que alguém nos convoque para o posto de santos. É para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos, para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Mas afastai dos vossos corações o sentimento de orgulho, o sentimento de vaidade, de amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esses homens que se apresentam como modelos e que se gabam das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Uma vez eu estava assistindo uma palestra e alguém lá da plateia disse que o palestrante era uma pessoa abençoada. Ele parou de falar e falou: obrigado, eu sei. E continuou. Pelo amor de Deus. A gente tem que ter um pouco de... E também fica uma situação muito difícil. Quantas pessoas nós conhecemos que sabem que são boas? Ou que pelo menos acham que são boas? Então o que nos falta é um pouco mais de humildade. É descermos do pedestal que nós construímos para nós subirmos e nos evidenciarmos diante de toda a plateia. O que nós precisamos, como dizem os jovens aqui presentes, como diz essa nova geração, é um pouco menos, né? É um pouco menos. Vamos descer um pouco do pedestal. A gente está se achando demais. E a gente não deveria se achar demais. Tantas pessoas, os nossos ídolos. Vamos falar um pouco dos nossos ídolos? Todos nós temos ídolos. As pessoas que a gente segue, as pessoas que nós conhecemos ou que não nos conhecem, mas a gente acompanha nas redes sociais, a gente acompanha na televisão, os nossos ídolos da música, da política, enfim, um número muito grande. Reflitam, os ídolos que os senhores e as senhoras têm, são pessoas modestas? São bons exemplos? São pessoas confiáveis? E o que dizer da linha de caráter dessas pessoas? Não façamos julgamentos, mas é só um questionamento. Nós precisamos fomentar entre nós, incentivar entre nós e principalmente devemos ensinar àqueles que dependem de nós. Todos nós temos alguém que depende de nós, que vive sob a nossa tutela. Ensinar que, em primeiro lugar, sempre, a humildade. Porque a humildade e a modéstia são irmãs, caminham de mãos dadas. Não se coaduna com a vaidade, nem tampouco com a soberba, com a prepotência. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Isso é o que fala o cardeal Morlot sobre a virtude. Isso que as meninas, de uma forma um pouco indireta, mas isso que quis dizer, nós precisamos nos melhorar. E nós nos melhoramos quando nós nos reconhecemos necessitados de ajuda, necessitados de mais estudo, quando nós reconhecemos que é verdade, nós não sabemos tudo. Então a gente precisa estudar mais, precisa buscar o conhecimento. E quando nós detivermos algum conhecimento, ou algum poder, ou alguma ascendência sobre os demais, repartamos esse nosso conhecimento, esse nosso domínio. Se nós hoje ascendemos sobre uma multidão, então é nosso dever compartilhar de forma caridosa, solidária, fraterna com as pessoas que estão à nossa volta. Não assumir aquela postura professoral, não assumir aquela postura de ouçam, sentem-se que lá vem história, eu vou falar e vocês por favor ouçam. Fujam desse tipo de atitude. Fujam desse tipo de atitude. O mundo tem um número enorme de pessoas soberbas, de pessoas
vaidosas, de pessoas que o ego é maior até que a própria pessoa. Que o nosso coração seja maior que o nosso peito e que o nosso ego seja escravizado, seja diminuído. Vamos dobrar o nosso ego. Aliás, por falar em dobrar, vamos dobrar os nossos joelhos em agradecimento a tudo que nós temos recebido. Mas o que a gente tem feito? A gente tem pedido cada vez mais. E nas nossas orações, as meninas também se referiram a isso. A gente mais pede do que agradece. A gente esquece que mais um dia nós acordamos. Mais um dia nós nos alimentamos. Mais um dia o nosso corpo ficou ao abrigo das intempéries. Nós temos um teto, ou bem ou mal. Ou bem ou mal, nós temos à nossa volta pessoas que nos amam, que nos consideram. Só isso, ou tudo isso, já bastaria para nós sermos mais agradecidos. Jesus, em todas as suas parábolas, em todas as suas andanças, nos deixou esse legado. Agradeçamos sempre. Primeiro ato, quando nós voltamos ao estado de vigília, agradecer. Agradecer o pão, agradecer as pessoas que estão à nossa, agradecer os anjos anônimos que passam pela nossa vida, as pessoas que nos facilitaram a vida, as pessoas que nos auxiliaram. Ninguém aqui, ninguém se fez sozinho. Ninguém chegou onde chegou sozinho. Nós fomos auxiliados, e muito. E pasmem, nós somos auxiliados e muitas vezes nem percebemos. Nós somos agraciados e na mais das vezes nós estamos tão ensimesmados, nós estamos tão preocupados com outras coisas que a gente nem percebe a bênção que nós recebemos. Somos mais tempo colocados em situações felizes do que em situações difíceis, mas nós nos tornamos cegos, cegos que veem, mas não percebem. Nós nos tornamos mortos que têm o coração batendo. Nós caminhamos feitos zumbis, a gente não percebe a beleza à nossa volta, a gente não percebe quantas bênçãos nós recebemos diariamente, em um número muito grande. A gente desenvolveu um hábito feio de reclamar o tempo todo. E nós conhecemos pessoas que só são queixumes. E isso afasta as pessoas do nosso convívio. Afasta as pessoas que poderiam nos ajudar. E além de tudo, olhem só, hoje eu estou puxando a orelha de todo mundo, né? De todos nós, viu? De todos nós. E nós também temos uma coisa que é muito feia, queridos de Deus. Nós somos ingratos. A gente não percebe que é ajudar. E quando a gente percebe que recebeu ajuda, as raras vezes, nós não somos agradecidos. Nós somos ingratos. Sabe aquela máxima que diz, a gente cospe no prato que come, ou morde a mão que nos alimenta? Não vamos dar nomes aos bois, mas vamos fazer uma pequena reflexão. Ao longo das nossas vidas, quantas vezes nós esquecemos de agradecer as pessoas que nos ajudaram, pessoas muito próximas de nós, pessoas que estão dentro da nossa família, pessoas que se sacrificaram para que nós tivéssemos algum tipo de benefício, algum tipo de facilidade. Nós nos lembramos de agradecer o camarada que inventou o Facebook? Não, né? A gente lembrou as senhoras, nós lembramos de agradecer a pessoa que inventou o forno de micro-ondas? Não, né? Nós agradecemos ao camarada que inventou essas vacinas que nos curam de um monte de males, lembrando que antigamente se morria de gripe. Hoje também, né? Enfim, nós não agradecemos. Nós esquecemos de agradecer o asfaltamento das ruas.
o transporte público, ainda que deficiente, a gente não agradece nada, porque a gente sempre quer mais. A gente quer mais. Nós queremos que o transporte público melhore, nós queremos melhores políticos, nós queremos que os professores se dediquem mais. Nós queremos, mas a gente esquece de agradecer o que nós já possuímos, o que nós já temos. Continua o cardeal Monod: ó todos vós, a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa estultícia, a esse descaso. A virtude é uma graça que desejo para todos os espíritos sinceros, mas com esta advertência: mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas virtudes no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Esse cardeal Monod, quem não tem prática na vida católica, apostólica, romana, não sabe de quem se trata. Mas o cardeal Monod foi um homem, no seu tempo, de uma importância muito grande. E ele deixou um legado maravilhoso, os sermões dele, as homilias, né, todas as cartas que ele escreveu. Eu separei duas frases que o cardeal Monod falou e que até hoje reverberam em toda a sociedade cristã. Eu não estou me referindo a uma religião específica, mas reverbera em toda a sociedade cristã. Foi o cardeal Monod que disse: na grande maioria, os padres são os maiores inimigos da igreja. Lembrando que ele era o padre da igreja. E aí os senhores e senhoras dirão: é isso mesmo que eu ouvi? Eu vou repetir. Na grande maioria, os padres é que são os maiores inimigos da igreja. Continua o padre: se um bom padre pode fazer um bem muito grande, ai, quanto mal não faz um padre mau. O que ele quis dizer com isso? Nós, cristãos, eu falei semana passada, que a gente se apresenta como cristão. Nós nos declaramos cristãos, mas a gente não age como cristão. O que ele quis dizer? Que os padres é que são os maiores inimigos da igreja. Quando um padre se torna pedófilo, por exemplo, quem já tem algum tipo de prevenção já vai falar: olha, tinha que ser católico, não é? Quando um sacerdote desvia o dinheiro da doação, aí a outra pessoa que estava inclinada a professar aquela fé, aquela religião, fala: aí ó, tinha que ser. 2 minutinhos, tá? 2 minutinhos. Então estão entendendo o raciocínio do padre e o nosso? Então não são as religiões que são ruins, são as pessoas, somos nós. Toda religião é boa quando nós nos tornamos pessoas melhores. Quando o padre tem desvio de conduta, quando o pastor tem desvio de conduta, quando o médium tem desvio de conduta, não é a religião que tem problemas, mas essas pessoas. Por isso que nós precisamos descer do pedestal. Quando alguém fala: fulano de tal é iluminado, fulano de tal é o escolhido, e o fulano de tal diz: é, eu sei, e continua. Não é assim. Ninguém é escolhido. Sabe por que ninguém é escolhido? Porque todos são escolhidos. Todos são filhos de um mesmo Pai. Deus abençoe os senhores e senhoras. Eu queria falar para pelo menos umas 3 horas, mas eu